eu sou a Ana e hoje vou reagir a um vídeo do canal Senhora Dona Casa, um canal de YouTube português, da Tânia e da Ruth. Elas visitam casas pelo país e conversam com quem habita os espaços. Pronto. Eu fiz, acho que foi há 2 semanas, um vídeo sobre a casa de uma arquiteta portuguesa, que é Carolina Portugal, e percebi no vídeo que haveria um outro vídeo no canal, que já foi publicado antes, da casa da irmã dela. Portanto, elas são 2 profissionais que trabalham juntas. Percebi, entretanto, que a Carolina Portugal é arquiteta e a Catarina Portugal é decoradora. Portanto, é a casa dela que vamos ver hoje. E é isso, eu faço estes vídeos na minha qualidade de designer de interiores, porque gosto de ver as casas das outras pessoas e ver ideias de organização de espaço, de decoração. Às vezes também falo de algumas coisas que eu acho que não funcionam tão bem. Tudo o que é do reino da decoração é subjetivo. Portanto, é uma questão de gosto, na minha opinião. É claro que existem algumas regras para tornar os espaços um pouco mais harmoniosos, sei lá, não misturar determinado tipo de cores, como fazer o espaço parecer maior ou parecer mais pequeno, mas para mim é um bocado como uma moda. É muito subjetivo, é muito pessoal. Onde às vezes há questões um bocadinho mais técnicas e objetivas. É mais organização de espaço, distâncias entre os móveis, sei lá, a distribuição das divisões, a circulação, etc. Mas enfim, eu vou falando de tudo um pouco, mas é a minha opinião que vale o que vale. Então, vou pôr isto por aqui os auscultadores. Como sempre, eu deixo o vídeo completo na caixa de descrição. Eu não vou falar de tudo, nem vou replicar tudo o que elas dizem nos vídeos, está bem? Há aqui pormenores que vocês vão ter de ver o vídeo para ficarem a saber. Eu já percebi que ela vai dar algumas dicas ao longo do vídeo também. Não vou falar disso. O vou falar é daquilo que eu estou a ver no imediato. Pronto, aquilo que eu estou a ver da casa no imediato e que eu gosto, acho que funciona super bem, não sei o quê. Pronto. É mais disso que eu vou falar. Todo o resto, todos os pormenores, terão de ver o vídeo original, tá bom? Ok, só uma coisa que elas disseram que eu acho que é relevante é que estas 2 irmãs, como profissionais do setor de decoração, arquitetura, etc., elas acabam por usar as próprias casas como um tester. Pronto, para depois poderem reproduzir em casas dos clientes, se funcionar. Eu acho que isso é relevante e acho interessante e acho que é uma boa ideia, na verdade. Olhem, estou a reconhecer isto. Eu acho que isto é um aplique, eu chamo-lhe aplique. No outro vídeo, também estava na casa da irmã. É muito giro, assim muito minimal, mas tem um destaque, mas tem assim um design minimalista. E, desculpem, já estou aqui a ver pormenores, isto chama-se boiserie e são estes perfis que se colocam nas paredes, que nos castelos, eu penso que isto tem origem francesa, deverá ter por causa do nome, e era usado nos palacetes ou palácios ou o que seja, e acabava por servir como um isolamento, também porque criava mais uma camada de material sobre a parede, não só acústico quanto térmico, e depois também tinha este efeito mais decorativo. E então acho interessante que usem portanto, este recorte para depois colocar aqui uma peça que me parece... É isso, eu acho que isto é um aplique, eu não tenho a certeza. Eu chamei-lhe aplique no outro vídeo, mas não sei. Mas pronto, estão a usar esses perfis, não é? E que formam este retângulo para colocar esta peça que acaba por ter um duplo destaque assim. E não parece colocar de forma aleatória. Ok, então eu percebi que isto é o wall. Eu não percebi bem por onde é que elas entraram. Será que foi por aqui? Eu distraí-me com a história do boiserie, mas pronto, eu percebi que isto é um wall de entrada. Tem aqui um espelho gigante. Que a única coisa que eu diria é que é uma pena estar em frente ao boiserie. Estar a tapar o boiserie. Se não podia ser uns perfis que fizessem um retângulo maior onde depois se encaixasse o espelho, por exemplo. Aqui todo este comprimento é um móvel de arrumação. Eles estavam a falar da questão da arrumação ser uma coisa que a casa não tinha e que tiveram de pensar essa questão com cuidado e então criaram este móvel inteiro e parece-me interessante, gosto do design, eu gosto muito destes puxadores que são os puxadores ocultos, portanto não é do click-clack. Ainda ontem estava a ter esta discussão com o Luís, porque nenhum de nós gosta muito desses de click-clack, porque depois se alguém se encosta por acaso, ou sei lá, e depois aquilo começa a ficar meio estragado, pronto, e que esta questão, mas também não sou muito fã dos puxadores salientes. Se bem que eu acho que há puxadores muito giros.
Pronto, mas agrada-me esta face toda lisa, que depois tem ali sinalizado onde é que tu podes abrir, porque isso também é importante, não é? Porque tens que conseguir abrir, portanto tem que ser ergonómico, não é só estético, não é? Tem que ser funcional. Eu estou aqui a fazer muitas deduções, mas parece-me que isto será o sítio onde uma pessoa coloca as mãos para puxar e abrir a porta. E gosto desta solução. Apesar de estarem aqui madeiras diferentes, portanto, tens esta madeira que é assim mais alaranjada, assim escura, rica, não é? Assim uma madeira que tem uma presença forte no espaço, é bastante decorativa. Parece-me que como esta madeira do pavimento é mais acinzentada, a coisa até combina, estão a perceber? E que me parece que é parecida com esta madeira aqui, que penso ser da zona da cozinha. Por causa deste fragmento do espaço que estou a ver, é o que me parece ser. E depois ainda temos aqui mais um móvel de madeira, mas são discretos, portanto este é aquele que tem mais destaque, que eu acho que até funciona bem. É, exato, parece-me que esta é a porta de entrada, precisamente. E é giro fica ali mais escondida, mais discreta, eu gosto dessa solução. Parece-me uma solução muito boa também ter logo aqui os móveis, não é? Porque a pessoa entra e tem logo um sítio onde colocar algumas das peças com que entra em casa, e depois tens esta zona decorativa mesmo ao centro da parede. Ela neste momento está um pouco tapada, mas assim, portanto tens circulação na mesma, para um lado e para o outro, e quando entras e abres a porta tens logo ali um momento decorativo, provavelmente também funcional, que eu acho que funciona muito bem. Uau, funcional funciona. E estão a ver aqui o quadro também integrado no boiserie, não é? Portanto, tem ali os perfis que formam o que me parece ser um quadrado, mas não tenho a certeza, e depois um quadro que se integra ali muito bem também. Não é nada quadrado, portanto tinha a ver com a abertura da lente que distorceu um pouco. Uau, por isso é que eu tenho que esperar um bocadinho, eu sou tão ansiosa, começo logo a reagir, e se esperasse mais um bocadinho via que não, isto é retangular, mas dá para perceber que está integrado, bem integrado. Parece-me por acaso, desculpem que não está, mas isto pode ser uma ilusão de ótica. Eu ia dizer que não parece que esteja mesmo centrado com este retângulo da boiserie. Parece-me que tem um bocadinho mais de espaço aqui do que aqui. Pronto. Mas pode ser também ilusão de ótica, ok? Já não digo nada. Portanto, é isso. Acho que eles agora estão a falar um pouco sobre o quadro em si. Mas em termos decorativos, o aproveitamento deste espacinho muito pequeno acho que está muito bem feito, apesar de estar tão em cima desta porta. Mas pareceu-me na outra vista ter... não é um móvel muito fundo e pareceu-me ter espaço suficiente para uma circulação eficaz, mas pronto, são estas coisas que às vezes uma pessoa tem que ter atenção. Se calhar não pode ser um móvel tão largo, não pode ser tão fundo, que é para permitir essa circulação, mas dá para ter qualquer coisa. E assim preenches um espaço e tens uma zona de entrada, que é logo muito apelativa, não é? Porque a zona de entrada é aquele sítio que as pessoas vêm e dá-te já uma pista do resto da casa. Eu gosto muito de aulas de entrada. Super útil. Zona de sapateira. Completamente escondida, não é? Está uma zona muito eficiente. Pronto, é isso. Então agora aqui a falar do espelho. Eu, em termos da colocação do espelho, eu de facto... assim, eu até percebo... ele não dá para ser colocado mais para cima. Portanto, eu acho que ele está integrado como pode. A única coisa que eu acho, em termos do espelho, estão a ver, este recorte da boiserie que fica por trás. Eu acho o espelho interessante e em termos do contraste decorativo que faz com aquilo que nós vimos até agora, que é um pouco mais minimal, mais moderno. Acho bonito esse contraste. É uma peça que tem imensa presença logo. Eu acho muito grande para aqui. Acho que é uma escala muito grande. Portanto, e tendo aqui um espelho, eu tentaria colocá-lo aqui, nesta parte de cima da boiserie, que é assim a maior, não é? Começa aqui e vem aqui até baixo. Pronto, eu tentaria um espelho que se encaixasse aqui. Mas pronto, é um statement, não é? É assim uma peça que não é... É para ser assim vistoso, para chamar a atenção. É aqui por onde se entra e depois a zona de estar, a zona de jantar e zona de cozinha. Cores, estamos aqui em tons muito neutros até agora, não é? Não tivemos assim tons muito fortes, mesmo o dourado do espelho, que é assim o tom que eu acho mais forte até agora, é um tom neutro, porque é um dourado. Para mim os metais são
um bocado neutros, a menos que já se vá para outras cores, dourado, prateado, etc. Para mim ainda funciona como um neutro. E depois, como temos o alaranjado aqui deste móvel, temos aqui o amarelo das almofadas, temos as madeiras, tudo isto são neutros, eles acabam por se encaixar de uma forma ou de outra. Estou a gostar muito da conjugação das madeiras neste espaço, não há nada que salte imenso à vista. Mesmo este móvel aqui da entrada, este móvel enorme de arrumação, é assim aquele que eu acho que acaba por ter mais presença, mas ainda assim não tem uns tons muito fortes. Não é? Então não há nada aqui que esteja a competir uns com os outros, é tudo suave e apesar é isso, de serem madeiras diferentes, com tons um pouco diferentes, acho que encaixam muito bem e acho que tem a ver com isso. Com o facto de serem tons suaves e, por exemplo, esta zona aqui, a madeira da mesa combina com a madeira das cadeiras, temos aqui a madeira da cozinha que combina com o pavimento. Portanto, há aqui umas ligações que também ajudam a que o todo seja harmonioso. Este móvel é muito interessante, porque isto parece um móvel escrivaninha com alçado, mas tem um formato assim diferente. Eu acho que ainda não tinha visto, eu não sei se é uma antiguidade que foi recuperada, não sei, mas também acho piada ao tom com que foi pintado. Continua a ser um tom um pouco acinzentado, portanto não é um tom vivo, acaba por não chocar também com as outras peças que estão aqui, e como não temos muitas outras cores no espaço, exceto estes neutros, o bege do sofá, o cinza das almofadas, de facto tem este amarelo, mas eu acho que combina ali com o espelho dourado e um bocado com as madeiras também. Então, para já, parece muito bem integrado no espaço. Parece-me uma cozinha bem apetrechada. Isto será o frigorífico, não? Eu não estou a ver aqui o frigorífico. Deve ser. Não é uma cozinha muito grande, pronto, mas presumo que sirva às necessidades. E se repararem, temos aqui os tais interruptores que eu penso que são os mesmos que estavam na casa da irmã arquiteta, Carolina Portugal. Portanto, que se fundem aqui muito bem, portanto não têm aquele protagonismo que às vezes os interruptores têm nas casas. Acho muita piada também estes puxadores. Por acaso são pequeninos, são assim muito discretos. Achas piada? Temos aqui a zona de jantar, que faz a transição entre a zona de cozinha e a zona de estar. Eu acho que é uma boa solução. Gosto imenso da mesa e das cadeiras, com a palhinha nas costas, as almofadas nos assentos, parece-me ser o mesmo bege do sofá, portanto, cria essa relação. Isto é um espaço pequeno, as peças estão muito próximas umas das outras, portanto, essa relação eu acho que tem de ser mais imediata, não é? Está tudo no mesmo sítio. É muito simples, é bastante minimal, não temos aqui muita coisa, não é? Temos só o essencial e eu acho que acaba por funcionar muito bem. Não parece que seja necessário tapete, honestamente. O tapete às vezes é útil porque ajuda a criar a zona e a definir mais a zona. Não sou muito fã de tapetes em zonas de jantar, só por causa da questão prática da comida cair para o tapete, mas às vezes é um bom recurso para definir zonas. Aqui, ainda por cima, em que a cozinha está muito perto desta mesa, eu presumo que a mesa, não sei, eu como vou falando por cima delas, não sei se disseram isso, mas eu presumo que às vezes a mesa também seja usada como suporte de trabalho, portanto era o que eu faria, colocar algumas das coisas para não ficar tudo naquela bancada do fundo que não é muito grande. E então imaginem levar os ingredientes de um sítio para o outro, etc., acaba sempre por cair alguma coisa ao chão e então, não tendo o tapete, torna-se mais fácil manter este espaço limpo, não é? Ela está a falar das madeiras, por acaso, e de facto esta madeira não é a mesma madeira que a mesa, mas é muito parecido o tom com esta daqui. Ela estava a listar as madeiras, só que eu, como estou a tentar uma coisa, depois às vezes não apanho tudo, está bem? É isso, têm de ir ver o vídeo, mas eu, assim, visualmente só, sem saber a origem da madeira, este tom é muito parecido com este tom que está aqui, que é assim este alaranjado escuro mais rico, e depois este tom da palhinha clarinho, que eu acho que liga muito bem com a mesa. Isso ela falou, isso eu ouvia a dizer, e de facto faz essa ligação muito próxima. Ela falou em contraste, eu nem acho que estas cadeiras façam muito contraste com a madeira da mesa, acho que se integra muito bem, acho que é suave, são tons suaves. Eu às vezes quando penso contraste, penso mais branco-preto, verde-vermelho, assim coisas mesmo fortes, tipo isto, não é? Tipo esta moldura preta e a parede branca. Ainda não tinha visto os cortinados, portanto,
Então temos aqui a moldura preta, não é? E que acaba por condizer com estes varões pretos. Eu não sou muito fã de varões contrastantes com a parede, mas percebo que isto é uma tendência e tenho visto isto. Eu estou sempre a dizer a mesma coisa, desculpem lá. Mas eu depois não sei quem é que me está a ver e se calhar está a ver pela primeira vez os meus vídeos, não é? Então acabo por repetir algumas coisas, mas depois enervo-me a mim mesmo. Isto é tudo eu aqui sozinha. Anyway, eu de facto não sou muito fã de varões que tenham tanta presença. Prefiro ou calhas invisíveis ou o reposteiro. O reposteiro não, desculpem. Ai, como é que se chama? Ai, está-me a faltar sanefas. Eu sei que a sanefa é um elemento assim um bocado antiquado. Eu sou fã. É um bocadinho clássico. Porque esconde o varão e vou-vos ser muito sincera, ele tem tanto destaque que depois eu reparo logo nesta diferença da altura, não é? Que a boiserie ou este perfil termina aqui em cima e o varão está cá em baixo. Eu acho que ele está na altura certa, parece-me, não é? Costuma ser uns 20 centímetros, depende um bocado, mas anda por aí 20, 25 acima da janela. Portanto, acima do sítio onde para a altura da janela, mas depois está-me a meter alguma confusão a boiserie vir acima disso. Portanto, eu não sei se não puxaria os varões cá para cima. Em termos de decoração, os cortinados serem brancos que se fundem um bocado com a parede, portanto, ajuda a dar essa continuidade, essa homogeneidade, que parece que o espaço é assim um bocadinho maior, mas depois o varão quebra isso. Apesar de ter a relação com a moldura preta do quadro, portanto, existe essa relação decorativa. Isso eu acho que sim, acho que não olho para isto e penso, ai, fica mal. Mas de facto acho que tem um destaque que é imerecido e pronto, eu não sei, não interessa, são varões, vá, também não é assim uma coisa tão importante. Ok, esta é a zona de estar. Este é um outro recurso que é muito útil, que é virar o sofá, portanto as costas do sofá ajudam a fazer a separação com as zonas que estão por trás, portanto não é preciso nada mais, não é preciso uma parede, não é preciso, portanto, isso indica que a zona de estar está virada naquele sentido. E então aí é útil ver as costas dos sofás que vão comprar, portanto, quando estão a projetar o vosso espaço ou a imaginar, e é também um espaço relativamente pequeno, quando comprarem o sofá, vejam só como é que são as costas, se são bem acabadas ou não. Eu penso que de uma maneira geral são, mas pronto, mas há alguns sofás em que não há tanto esse cuidado, porque o sofá... Eu penso que neste momento essa questão já não se coloca tanto. Eu tenho a ideia que os sofás, de uma maneira geral, já são acabados. Ou melhor, desculpem, as costas dos sofás já são partes que são acabadas. Quando eu trabalhava na loja de mobiliário meu Deus, já foi há tanto tempo, há mais de 15 anos... havia alguns sofás em que não havia tanto essa questão do acabamento das costas ser tão cuidado, porque partia-se do princípio que ele ia ser encostado à parede. Mas eu penso que neste momento, para além de existir mais diversidade, de uma maneira geral, eles são acabados nas costas. Esta é uma zona de estar bastante simples, não é? Portanto, temos o sofá com um puff. Portanto, um sofá com chaise longue, mas não é bem. Portanto, é o puff que depois deve poder ser colocado noutra zona se for necessário. Temos aqui um outro cadeirão com um candeeiro de leitura, parece-me que está aqui. Um móvel TV com arrumação, com a televisão em cima e algum pormenor decorativo. Não estou a ver mesa de centro aqui, não dava para ter mesa de centro, não há espaço para isso. Sinto só falta de alguma mesa de apoio aqui na zona do sofá. Pronto, eu colocaria provavelmente deste lado, porque há mais espaço aqui neste hall, enquanto que colocando aqui dificultaria provavelmente o acesso a esta janela que está aqui do lado direito, e daria para colocar aqui um candeeiro, um ponto de luz, um candeeiro baixo, que eu acho que ajuda a dar ambiente a estes espaços, e depois passaria os fios por baixo do tapete até aqui esta parede, que é onde eu penso que estarão as tomadas. O tapete, para isto funcionar melhor, tem que ser um tapete assim grosso, não é? Porque senão vai-se perceber os fios. Portanto, levanta um bocadinho o tapete. Então funciona melhor com um tapete assim mais grosso, com um pelo mais alto. Pronto, estou a achar só as paredes um pouco vazias. Apesar de eu achar que este efeito boiserie é um efeito que só por si já enche bastante, acho que já enriquece muito as paredes, estou a sentir alguma falta de peças. Aqui se calhar nem tanto, porque já está aqui a televisão que faz este contraste enorme, não é? É preta e tal.
Estou-me a lembrar do vídeo da semana passada em que a arquiteta pintou a parede de um tom bastante escuro que tinha relação com outras coisas que estavam na casa, peças decorativas, quadros, os azulejos, não é? Era assim um azul muito escuro e assim a televisão não fazia tanto contraste com a parede por trás. Então estou a pensar se aqui não poderia até ser uma solução interessante ir buscar aquela cor do outro móvel, que eu acho que é uma cor rica, assim, interessante, colocar aqui nesta parede, provavelmente até fazer aqui um L e tornar este canto um pouco mais aconchegante. Mas pronto, mas isso sou eu gosto de fechar um pouco. Eu gosto dessa sensação mais acolhedora e aqui pode não ser esse o objetivo, pode ser captar o máximo de luz e refletir essa luz. Olha, mas por acaso até dava para ter aqui a mesita de apoio deste lado. Porque se calhar deste lado, não sei, com estes ângulos às vezes é difícil porque distorce um pouco eu perceber. Pois, mas aqui até tem uma tomada, portanto o fio até podia ir por aqui. Pronto, mas sempre coladinho ao chão, que é para não levantar. Ou até podia ter aqui a mesa e depois ir por aqui, por baixo do tapete até aqui. Mas sim, mas parece ter bastante espaço aqui na mesma. O que eu ia dizer é que agora neste ângulo exato em que estou, parece que a passagem aqui seria complicada. Mesmo que a mesa fique aqui. Mas no outro ângulo não parecia nada, portanto não sei se é uma questão ou outra. Mas aqui também me parece ter bastante espaço. Então dava para ter uma mesita pequena, tipo 40 por 40, 40 cm por 40, que é tipo o tamanho de um banco. Também não precisa de ser uma mesa de apoio enorme. Ou redonda, assim para casar ali com a mesa de jantar. Mas acho que dá. Parece-me. E o que eu ia dizer há pouco é este canto aqui. Isto parece-me tipo mesa barra banqueta. Quase. Eu não sei se não punha aqui uma almofadita. Talvez, não sei. Pronto, mas pareceu-me aqui esta zona um pouco vazia e este quadro aqui muito para o canto. Não sei se não o puxaria para aqui, para a zona de leitura. Ok, depois temos aqui a casa de banho social, aberta para a zona comum. Para a zona social, na verdade, zona de estar, zona de jantar. Pintada com um tom muito escuro, não é? Num espaço pequeno, que faz-me lembrar a cor do outro tal móvel. Talvez um bocadinho mais... Mas parece-me o mesmo, por acaso. Eu ia dizer, parece-me um pouco mais castanho, mas é muito parecido. Então assim, imaginem, se pintasse a casa de banho com esta cor, não pintava também a zona de estar. Sim, porque depois estou a misturar zonas, não é? Acho que não faz tanto sentido. E acho que é sempre bonito teres a casa de banho também decorada e acho muito interessante este pormenor do ponto de luz, não é? Que dá para a moldura. Portanto, é uma coisa que uma pessoa está habituada a ver em zonas, enfim, mais nobres, entre aspas, da casa. Enfim, nós criamos hierarquias em todo lado, é impressionante, mas enfim. E acho muita piada, mesmo simbolicamente, que isto esteja numa casa de banho. Pronto, este ponto de luz, eu não sei se é... Há uns muito interessantes que carregam por USB. Eu já falei deles aqui no canal, em que esta parte se pode retirar, carrega por USB e depois voltas a colocar. Portanto, não é necessário uma ligação elétrica, é muito mais fácil colocar em qualquer zona da casa. A única desvantagem é que de vez em quando tem que ser carregado, mas de resto parece-me muito interessante. Pronto. E os cabides, ou seja, está tudo aqui muito a condizer. É uma casa de banho de serviço completa, que não é necessário. As casas de banho de serviço podem ter só sanita e lavatório, pronto, não é preciso muito mais. Mas tinham espaço, a família também é grande, é um casal, eu percebi que com 2 filhos, mas não tenho a certeza. Portanto, dá sempre jeito. E esta casa não é muito grande, isto é um T2, este é o quarto dos filhos, sobretudo prático. É sempre boa ideia, sim, encostar os móveis à parede e ter uma zona um bocadinho mais ampla ao centro para brincar. Podendo ter, é o ideal, e ter os móveis de arrumação relativamente grandes, que é para... ao final do dia, ou quando seja, abrir, pôr tudo lá para dentro. Às vezes pode ser com mais organização, menos organização. Às vezes ajuda a ter cestos nas prateleiras, em vez de ser só prateleira aberta e ter mesmo um cesto na prateleira. Eu sei que parecem muitos elementos, mas eu não sou mãe, ok? Mas tenho muitas amigas que são, e pais, não é? Tenho muitos amigos que são pais, e vou observando e vou percebendo também por aquilo que vou ouvindo, que dá jeito ter uma forma, para quem se preocupa com isso, de ao final do dia ter tudo arrumado e não ter as coisas espalhadas,
ter forma de as esconder e ter uma espécie de organização descontraída. Então, tens o armário com portas, portanto isso já ajuda bastante. Abres as portas, tens cestas em cada prateleira e então tiras a cesta e tiras os brinquedos e no final do dia pões lá para dentro os brinquedos. Os miúdos recebem muitos brinquedos. Eu vejo pelo meu sobrinho que às vezes mesmo os pais tentando refriar um bocado, as pessoas oferecem imensa coisa e os miúdos acabam por acumular imenso, não é? E então às vezes vai-se fazendo uma triagem, isso depois depende também dos pais, mas há sempre muita coisa, há sempre muita tralha. Portanto, vamos aqui tentar facilitar, ter coisas fechadas, se temos cestas, se não temos armários com portas e temos cestas, cestas com tampa, portanto, formas de conter essa desarrumação, ser fácil tirar e voltar a pôr, dá sempre jeito. Pronto, depois temos aqui um beliche e uma mesinha de apoio aqui, são 2 rapazes. Mas de idades diferentes, não são gêmeos, pronto. E depois está aqui assim as cortinas ao fundo, lá está esta zona atapetada, que eu presumo que seja a zona de brincar, mais arrumação deste lado, é isso. Sempre meter arrumação onde for possível, não é? Ai, muito giro esta secretária tão fofa. Isto é uma secretária antiga, não é? Que recuperaram. É muito giro. Eu acho engraçado porque o volume deste banco é enorme. Tipo, ele está ali, é quase da largura da secretária. Parece-me proporcionalmente um bocado desfasado. Pronto, mas eu até acho piada. E acho que é mais convidativo para a criança estudar aqui. Não acho que fique mal também. Apesar das proporções me parecerem um bocadinho off, não é? Assim, um bocadinho... até gosto de ver. Né? Porque encaixa ali bem. Acho piada também à combinação de padrões. Do tecido da cortina para o tapete. Este elemento que contrasta mais, mas como tem esta cor muito escura que combina, parece-me preto. Na verdade, na outra imagem via-se melhor. Cinzento escuro. É mais isso. Mas é assim um tom escuro que eu acho que combina um pouco com isto. E os quartos das crianças podem ser mais lúdicos. Não é preciso estar tudo tão a condizer ou tão arrumadinho. Isso depois são coisas que, consoante as crianças vão crescendo e se vão tornando pré-adolescentes, adolescentes, vão criando o seu próprio gosto, mas acho que nesta fase da vida em que são os pais que acabam por decidir grande parte das coisas, acho que é giro haver mais estímulos. Portanto, mais cores, mais padrões, ser uma coisa mais divertida. Gosto imenso deste abajur com a textura, não é? Com bordados, é o que me parece ser. Acho muito giro e combina, não é? Tem estes azuis, tem estes tons que combinam muito bem com o tom com que foi pintado este móvel. A única coisa que eu estou a ver aqui que faria de forma diferente é de facto os cortinados. Eu faria até ao chão. Não gosto muito de cortinados cortados assim abaixo do parapeito, a menos que esteja lá um radiador, um móvel, pronto, algum elemento que impossibilita a cortina de ir até ao fundo. Eu provavelmente faria as cortinas até ao fundo, até ao chão. Se bem que depois ia ficar muito em cima do tapete. E como são 2 padrões diferentes, não sei se iria combinar assim tão bem. Então se calhar mudava o padrão dos cortinados, mantinha na mesma um padrão e se calhar ia buscar aqui os vermelhos do tapete, que é aquilo que me está aqui a saltar mais à vista, que também está aqui na secretária, e faria um tapete até ao chão. Mas às riscas ou às bolas, enfim, com algum padrão. Mas pronto, é assim a única coisa que eu vejo aqui que talvez fizesse de outra forma. E pronto, e depois temos aqui uma outra vista com este tipo de suporte para colocar os livros, que eu acho que é muito útil em quartos mais pequenos. Não é preciso ter uma estante, não é? Que vai ocupar imenso espaço, portanto parece-me uma solução muito interessante. E depois lá está, as cestas, o móvel com as cestas que se puxam. Eu sou mais fã que tenha portas também, porque aqui através da transparência vê-se qualquer coisa. Isto para mim seria complicado, mas eu acho também, algumas coisas eu percebo que lá está, como eu não sou mãe, eu nunca vou passar por isto. E eu acho que, às vezes, quando tu tens filhos, e isto é tudo por observação, ok? Parece-me natural que comprometas algumas coisas. De género, ok, eu não gosto assim tanto, mas está tudo bem, está tudo ali arrumado, está ótimo. Pronto, e as caixas são todas iguais, tipo, não é preciso ir tanto ao pormenor, porque a vida está sempre a acontecer, os miúdos têm imensa energia, enfim. Então, acho que está bonito, está super, tudo muito arrumadinho, tudo tem o seu sítio. E isso é muito importante. Tudo tem o seu sítio para ser arrumado.
e a partir do momento em que deixa de ter o sítio, se calhar sai e é substituído por outro, e há essa rotatividade dos brinquedos e das coisas. Eu acho que isso é o mais importante. Pronto. Ok, agora já estamos no quarto de casal, que é a suite, tem casa de banho. Ok, portanto tem o closet e depois tem a zona da casa de banho, que é uma casa de banho completa, muito simples, com os tons, continuamos aqui nos tons neutros, não é? O pavimento e paredes e os móveis. Tem, ok, eu ia comentar que não estava a ver assim muita arrumação, mas tem arrumação em cima. Não é nada. Não, isto é o termoventilador, isto é outra... Ok, não, acho que aquilo é a parte técnica, esqueçam. Sinto alguma falta de móvel com portas ou gavetas na casa de banho. Pronto, tudo também, continuamos aqui com os neutros e parece-me um quarto muito confortável, portanto aquela organização clássica, cama ao centro da parede, mesa de cabeceira de um lado, mesa de cabeceira do outro, cada uma com um candeeiro. Acho bonito, estou a reconhecer esta cadeira que também está na outra casa da irmã, acho muito gira a cadeira, acho mesmo bonita. Elas, acho que comentaram no outro vídeo que ela não é super confortável, mas que quando iam lá, quando vão os amigos à casa dela, que acabam por se sentar nela. Eu acho que era logo a primeira coisa que eu fazia também, porque acho muito gira. Acho muito bonita e ia ter curiosidade de perceber. E não é... há cadeiras que de facto tu olhas e pensas isto aquilo deve ser super desconfortável, não são convidativas, não é? E esta, apesar da armação e não ter uma almofada no encosto, tem uma almofada no assento e acho muito gira. Então acho convidativa, não é? E depois temos esta... Há quem chama isto espera-marido. Mas porquê? Porquê que se chama isto espera-marido? Quando eu trabalhava na loja de mobiliário chamavam isto espera-marido. Que era para pôr o casaco quando ele chegasse. Deve ser isso, o casaco e depois as calças aqui, o que seja, pronto. Acho que é boa ideia ter alguma coisa para colocar a roupa, ou a roupa do dia seguinte, ou a roupa do dia, para arejar um bocado antes de arrumarmos, se não é a roupa que é para ir para lavar. Portanto, acho que é sempre boa ideia termos isso no quarto. Eu costumo usar uma cadeira. Temos uma cadeira no quarto para isso e o Luís usa um cadeirão que temos no quarto para isso também. Portanto, acho que é boa ideia ter esses elementos de apoio para a vida do dia-a-dia, não é? As cortinas também, não sou muito fã do modelo, muito honestamente, do arrepanhado em cima, até por ter duas alturas. Portanto, este que está aqui tem uma altura que está muito visível das pregas e este tem uma outra. E eu não percebo se esta parte vai para trás do tecido mais grosso ou se são bandas sucessivas. Até porque é isso, eu não consigo perceber. Parece-me estar tudo no mesmo nível. Há quem tenha bandas mais grossas só decorativas e é um recurso. Está tudo bem. Mas eu não sei se não faria 2 varões ou 2 calhas, uma atrás com o tecido mais levezinho, mais transparente, e uma à frente com o tecido mais grosso para no final do dia fechar completamente. Portanto, são 2 coisas. É essa questão que eu não sei se é isso que está aqui a acontecer, mas parece-me haver aqui um corte do tecido. E depois este arrepanhado, mas isso tem a ver com o estilo do cortinado, e isso é uma questão de gosto, claro. Eu prefiro uma coisa mais minimal, só as ondas convencionais. Mas parece-me serem 4 faixas de tecido, assim, umas ao lado das outras, não é? Outra questão, parece que as paredes têm um efeito, portanto há aqui um efeito de pintura. Aqui dá para ver um bocadinho melhor aquela tal, não sei se é tapeçaria, se é uma impressão, mas que acho muito gira, assim, dos pormenores que fui vendo, acho muito gira. Mas este é um outro recurso interessante, mais do que o papel de parede, para interiores que são minimalistas, mas que se quer que tenham assim um interesse decorativo também, não é? Podemos ir pela textura e podemos ir pelo efeito visual. Então aqui há um certo efeito visual nesta parede que eu acho que a câmera não está a conseguir captar na sua totalidade, porque é muito difícil. Aliás, há bocado surgiu numa imagem uma parede, acho que estava forrada com papel de parede, mas nem dá para perceber muito bem. Mas isso não é um problema deste canal, é um problema das câmaras. É difícil captar isso, já percebi isso nos outros canais que vou observando, ok? Portanto, não é uma crítica ao canal, tá bom? Mas parece-me que será assim talvez um pouco mais dramático, mas ainda assim minimal, porque estamos nos tons muito, muito neutros, sem grandes contrastes.
Ok, depois já estamos na varanda, que está junto à parte social, não é? Da zona de estar e jantar. Tem uma piscina enorme. Este jardim tem uma piscina enorme. E então, isto parece-me um biombo, que deve estar aqui a esconder algumas coisas mais práticas, não é? Uma plantinha, aqui uns cadeirões virados para a piscina e aqui uma zona de refeição naquele canto. Aqui, exato. Pronto, é uma varanda bem aproveitada, não é? Com o essencial, os 2 cadeirões, portanto, uma pequenina zona de estar, para se estar só a aproveitar o bom tempo, e depois ali um canto para uma zona de refeição, que pode ser no dia a dia, ou de vez em quando o tempo está agradável, para estar lá fora, portanto, parece-me assim esse clássico. Os cadeirões são muito giros. Eu estava a pensar que numa zona de estar, por muito pequena que seja, eu acho que ajuda sempre ter algum móvel de apoio, qualquer coisa, mas eles parecem uns cadeirões um bocado largos que se fosse colocar uma mesita de apoio, por muito pequena que fosse, entre eles depois iriam aqui para a frente da janela. Portanto, acho que não dá. Questiono-me se não daria para colocar aqui um banco baixo, estreitinho, que nem precisa de ser todo o tamanho desta lajes, mas não sei depois o tamanho destas lajes aqui, não é? Não sei se para circular se dá bem. Mas sinto falta de algum móvel de apoio para esta pequenina zona de estar. Mas pronto, parece uma varanda muito bem organizada, com o essencial, bastante simples, nesse sentido assim até um bocado minimalista. E tem aquela relação com o interior, porque temos aqui as madeiras, temos os tons neutros também. Temos aqui talvez um pouco cinza azulado, ou um azul acinzentado, pronto, que me parece ligar aqui com as almofadas, não tenho a certeza. Portanto, existe toda essa relação, não é? Interior-exterior também. E parece-me um espaço bem organizado e tudo ok. É bonito. Olha, eu agora fiquei na dúvida, porque isto é um andar, pois é um apartamento. Não, se calhar é daquelas casas, é apartamento, mas tem a piscina partilhada pelas pessoas do prédio. Desculpem, pronto, o vídeo já terminou, porque eu tenho uns tios que já viveram numa casa, num prédio, que também tinha uma piscina, pois é, sim, era num prédio assim maior, e que tinha uma piscina onde podiam aceder as pessoas do prédio. Pronto, eu gostei da casa, acho que está uma casa harmoniosa, com todas as suas zonas bem organizadas, mesmo em termos de cores, materiais, está tudo muito bem pensado, é tudo muito neutro, suave. Às vezes, para contrariar isso, há a aplicação de algumas texturas através da pintura ou através de textura mesmo, literalmente, com o papel de parede numa das divisões. Eu acabei por não falar nele porque eu acho que não se nota tão bem no vídeo. E pronto, e há muitas outras coisas de que falaram durante o vídeo de que eu não falei aqui, acabei por não abordar, portanto vale a pena ver o vídeo original, mesmo até falam de técnicas, falam de fornecedores, portanto isso também é um ponto positivo deste tipo de vídeos, porque percebemos com quem é que trabalham e podemos ir espreitar orçamentos, preços, etc, se gostarmos de algumas dessas coisas. Aquilo de que eu não fui gostando tanto foram poucas coisas, eu só me estou a lembrar dos cortinados e daquele espelho assim maior, mais da localização, não tanto do espelho em si. Não é da localização, eu acho que ele está bem colocado, é ter a boiserie atrás e a forma como está enquadrado com a boiserie. Mas é isso, é coisa pouca. Aquilo que eu acabei por sentir mais falta, mas isso tem a ver, lá está, com o estilo das pessoas e com gosto e estilo de vida, na verdade, são as duas coisas, é a falta de cor. Senti assim alguma falta de cor e falta de plantas naturais. Portanto, eu provavelmente neste caso e dentro deste estilo eu colocaria mais plantas. Deixava a cor de lado, portanto manteria esta paleta mais neutra, porque acho que é disso que ela gosta, não é? Obviamente, mas colocaria mais plantas, que dá assim mais vida à casa, eu acho. Mas eu achei a casa bonita, atenção, não é? Isto lá está, é uma questão muito pessoal, eu gosto muito de ver plantas em casa. É isso, pronto. Plantas assim de folhagem mais do que de flor, de folhagem. E folhas mais luxuriantes, tipo costela de Adão, que nós temos aqui. Esta eu não sei como é que ela se chama, mas também tem assim umas folhas redondas, assim grandes. Não tão grandes como a costela de Adão, mas enfim, vocês já perceberam. Portanto, eu colocaria mais plantas naturais na casa. É isso, pronto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau!